Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mulher Inova. Esse podcast foi criado para contar histórias de mulheres empreendedoras assim como você, que eu chamo carinhosamente de inovadoras. Então hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu conheço há muito tempo, conheço muito da história dela, mas pelos bastidores aqui eu sei que tem muito mais para contar. E é uma empreendedora que eu admiro muito, desde sempre. Uma empreendedora que tem uma história linda e vai contar tudo pra gente em detalhes hoje. Então, essa empreendedora é a Doró, proprietária do Colégio Ágape. E hoje ela vai estar aqui contando a história para nós. Seja bem-vinda, Doró. Obrigada, Adriana. Sim, me sinto muito honrada de estar aqui, de ser chamada de empreendedora. Porque empreender é você detectar problemas e soluções positivas, né, para a sociedade. Então, esse título mexe muito comigo, né, por toda a história que eu tenho desde que eu tinha 16 anos que entrei na educação. E nós vamos saber tudo, em detalhes. Eu falei, conta tudo, abre tudo pra gente. Mas eu queria muito agradecer a Doró também, porque a gente está gravando o podcast aqui, no espaço dela, na escola dela, no Jardim das Araras. Um lugar maravilhoso, cheio de bichinhos. Vocês vão escutar som dos passarinhos, tem porquinho da Índia, tem tudo aqui. Meus filhos estudam desde sempre nessa escola, é uma escola muito, muito, muito renomada, que ganhou a confiança do meu coração e da minha família. Então, Doró, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Falasse mais de quem é a Doró na fila do pão. Então, para falar a verdade, as pessoas nem sabem meu nome direito, né? Porque desde sempre é tia Doró, Doró para todo lado. Então, meu nome é Danizete Souza Barbosa Rodrigues. Confesso que não tenho problema de falar minha idade, eu estou com 57 anos. Mais de 30 anos na educação, nascida e criada em Mineiros, meus pais, Adão, Cabral e Maria Nilva, minha mãe já é falecida, tenho 3 irmãos, né, Arlete, Mauro, Marli, e a vida inteira eu quis fazer isso que faço hoje, que é trabalhar com educação. E eu estava contando para a Adriana agora há pouco, antes da gente iniciar aqui o podcast. Ela me perguntou, mas quando você iniciou, Doró, na educação? E eu contei para ela que aos 16 anos. 16 anos, que a gente considera praticamente criança, né? Um pré-adolescente, adolescente. Eu comecei a dar aulas no Mobral, que atendia pessoas idosas, aquelas pessoas que trabalhavam o dia todo e que chegavam à noite e queriam aprender a fazer as contas, escrever o nome. Então, sim, histórias de vida muito lindas. E eu, nos meus 16 anos, naquela imaturidade, e eu acho que eu já conseguia ser empática com essas pessoas. Então, aprendi muito nessa época e desde lá para cá, a história na educação, nossa, tem muita coisa, Adriana, tem muita coisa mesmo. Né? Então, o primeiro emprego já foi na área da educação. Foi na área da educação, sim. Nossa. E aí, eu me casei com 17 anos. Uau, gente, 17 anos. Quantos anos tem sua filha mesmo? 18. Ih, já tá na hora de casar? Tá começando a namorar, oh Deus. Então, naquela época, algumas meninas casavam cedo porque os meus pais não me deixaram estudar fora. E para você ter uma ideia, eu queria fazer magistério naquela época, meu pai não permitiu, porque meu pai tinha um armazém, ele mexia com comércio, então ele achava que nós deveríamos fazer contabilidade. Uau. E naquela época tinha o curso técnico, né, de contabilidade no Instituto Erasmo Braga, que é uma escola que já fechou, e tinha o magistério no colégio estadual, e meu sonho era fazer magistério, mas meu pai não deixou, e aí eu fiz contabilidade, aí me casei, e após casada, eu tive meu primeiro emprego na escola pública, que foi no Comecinho de Vida. Gente, e a escola que ainda existe até hoje. Quem aí lembra do Comecinho de Vida? Gente, tinha uns uniformes fofinhos demais. Sim, xadrezinho, de babadinho. Eu lembro, os meus sobrinhos estudaram no Comecinho de Vida e eu lembro que eu também acho que eu cheguei a tirar foto de quadrilha. Sim, eu tirava foto de quadrilha, eu conhecia essas professoras tudo. Então. Da época da Doró, minha irmã também é professora, né? Tia Marli, um beijo pra você, querida. E nessa época a diretora da escola era Dinorá Irineu, lembro pessoa dela. maravilhosa, que eu aprendi muito, muito com ela.
Então, comecei lá sendo professora de educação infantil, aí fiquei grávida do meu primeiro filho, Murilo nasceu, levavam ele para eu amamentar na escola. Então, teve essa trajetória, né, de sala de aula, que eu amava trabalhar com as crianças. Então, fui professora Jardim 1, Jardim 2, já me colocaram na direção da escola. Nossa! Então, eu fui ser diretora, fiquei diretora durante 6 anos, no comecinho de vida, foram 2 eleições. Uma escola que eu aprendi muito, muito. E assim, quando você é empreendedor, eu acho que isso é muito, muito nato na gente também, né, Adriana? Você quer as coisas diferentes, você quer transformar aquele lugar. Então, eu, enquanto diretor do Comecinho de Vida, junto com as professoras, onde você tem as pessoas que trabalham com você e juntas ali você cria, né, inovações, cria coisas para a sociedade, coisas boas. Então, ali naquela escola, eu criei um time. E esse time, você acredita, tem pessoas que estão comigo até hoje? Olha que lindo, Sim. né? Então, junto com essas professoras, nós inovamos na própria escola pública. Nós não queríamos uma educação igual todas. Então, a gente procurava inovar. E eu me lembro que todo ano, na época de matrícula do Comecinho de Vida, as pessoas faziam filas para conseguir matrícula. As pessoas dormiam na... Eu me lembro com muito carinho também do prefeito Roldão Ernesto de Resende e do prefeito José Antônio de Carvalho Neto. Por quê? Porque eu estava sempre na prefeitura e batia na porta desses prefeitos e queria as coisas, reivindicava as coisas. Então, assim, a gente participou de muitos cursos, de muitas viagens, eu e esse grupo de professores, né? Eu lembro que a gente trouxe metodologias inovadoras para o Comecinho de Vida e o resultado disso, né, foi crescendo, as pessoas querendo participar daquela escola também. E aí chegou a época em que eu tinha que deixar também a escola, porque você poderia se reeleger por 2 anos. Os 2 primeiros anos foi indicação e os outros 4, né, foi por eleição. Então, foi o final do meu trabalho no Comecinho de Vida. E nesse momento, quando a gente fala de empreendedorismo, que a gente vê numa sociedade alguns pontos que estão precisando de inovações, de melhorias, né, de problemas, oportunidades, eu vi aí uma oportunidade de fundar minha própria escola. Que bacana. E nessa época, eu e meu esposo, já falecido, nós falamos assim, não, a gente vai começar. E eu me lembro também que nós convidamos um casal para ser nossos sócios. Mas aí depois, no fim, não deu certo essa sociedade, eu acho que foi para o bem também. E aí nós fomos atrás, alugamos um espaço, mobiliamos toda a escola e fundamos o Pincel Mágico. Pincel Mágico, eu lembro também, Isso fotografei mesmo. lá. Mas na minha cabeça, Adriana, como eu trabalhei sempre com educação infantil e lá no começo tinha o primeiro ano, que era a primeira série, eu pensava muito em educação infantil, muito na criança. Mas o meu filho, Guilherme, ele já ia para o primeiro ano, que era a primeira série, né? Uhum. Eu falei, mas eu vou ter que colocar meu filho numa outra escola? Não, Não, vamos buscar, né, fazer o projeto de pedir de autorização para ensino fundamental também. E foi sua irmã, a primeira professora da primeira série. Ah, que ela legal, foi professora do Maria, Guilherme. olha só. Então, e aí nós abrimos a escola ali onde é a churrascaria hoje Centro-Oeste, antiga Renê, uma casa, e nós iniciamos esse ano com 94 alunos, porque fechou 2 escolas particulares nesse ano. Então, olha a oportunidade, né? Eu lembro, a gente vê tinha uma que era Chapeuzinho Vermelho e Eimin, que era uma escola e aí, mais identificada onde esses com... alunos iam, né? Pois é. Então, eu falei, gente, ó, tá na hora. E nós fundamos o Pincel Mágico. Que lindo. Isso foi o início. Eu quero fazer a observação aqui que no Mulher Inova a gente defende muito essa questão do empreendedorismo ativo, né? A gente até usa muito, tem aqui na caneca, #empreendedorismo ativo.
E isso é empreendedorismo ativo. E a gente também trabalha muito a questão que você falou do ensino público, né? Sim. Que não é porque é um órgão público que você não pode empreender lá dentro. De forma Não é porque você é uma funcionária que você também não pode ser uma empreendedora dentro de um empreendimento de outra pessoa, né? Então a gente trabalha muito isso, porque às vezes, né, Doró, as pessoas, porque estão no trabalho público, elas acham que não precisam inovar, que não precisa de se diferenciar. Que as coisas só podem acontecer de cima para baixo. De cima para baixo, não, né? Não, isso não... E a mesma coisa, às vezes, um funcionário que fala, não, para que eu vou trabalhar mais? Para que eu vou fazer mais? Só o dono ganha. Não é assim que funciona, né? A gente pode empreender, fazer diferente, trabalhando na empresa de outras pessoas e trabalhando também nos órgãos públicos. Então, isso é muito importante. E para você ver, toda a experiência que você trouxe trabalhando numa escola pública te fez ser a empreendedora que você é hoje. Com certeza. E olha onde chegou, né? Que hoje nós estamos na escola dela, que ó, não dá para mostrar o tamanho da escola, mas é uma escola gigante. Quantos alunos temos hoje, Doró? 760 alunos. 760 alunos, que começou com quantos? 94. 94, gente. Se não é de tirar o chapéu, né? E ter orgulho dessa história toda, então não sei. Então é muito bonito e a gente tem que frisar muito isso, que onde você está hoje, em qualquer lugar que você está trabalhando, você pode empreender dentro do trabalho que você está, não importa onde. Todo mundo pode empreender, com certeza, né? Então, aí, a partir da fundação da escola, aquela alegria toda, né? A minha equipe, que eu já estava acostumada a trabalhar. Então, assim, a gente já tinha uma sintonia, uma sinergia ali, né? Muita confiança. E aí eu tive um primeiro desafio, Adriana, um desafio assim gigantesco na minha vida. Primeiro ano de funcionamento, eu estava com 30 anos, eu tinha meus 3 filhos e aí meu esposo foi para Goiânia e no retorno ele sofreu um acidente e faleceu. E foi justamente em julho, nas férias. Então eu pensei... E agora? E agora? E agora? Né? E além disso, ainda tinha a Gráfica, né, que era uma empresa sólida, já consolidada no mercado. Então, eu teria que também tomar conta, administrar essa Gráfica. E coisa assim, que eu praticamente não sabia nada. Não sabia nada de Gráfica. Na sua cabeça nesse momento? Adriana, eu acho que... Eu não diria que passou algo na minha cabeça, só pensava nos meus filhos. Eu tinha 3 filhos para cuidar. E eu precisava trabalhar, né, para dar uma educação, para sustento, tudo. Então, como eu já tinha a escola e é uma coisa que eu já sabia, que eu amava fazer, e eu tinha um grupo de pessoas também responsáveis e que praticamente já tinham funcionava, fechado comigo nessa essa questão da escola, essa parceria. Eu trouxe a minha irmã para trabalhar comigo e minha cunhada, Rosângela, que trabalha até hoje comigo também, né? E uma pessoa muito especial que foi assim, sabe, olha, de uma responsabilidade tremenda, que é a Tânia Mara. Ah, é a tia Tânia. Tia Tânia, um beijo. A tia até Tânia, hoje aqui. Exatamente, ela tinha sido secretária de Educação do governo José Antônio de Carvalho Neto. E aí eu falei, Tânia, eu preciso de você. Eu preciso que você tome conta da escola junto comigo, porque eu não vou poder dedicar todo o meu tempo, né, para a escola. Eu vou ter que me dividir entre minha família, entre a Gráfica, entre a escola. E aí ela deu sim, e foi o sim mais maravilhoso naquele momento para mim, sabe? E aí as meninas que estão comigo até hoje, Simone, Zenilda, Marli, eu lembro que estava a tia Joelma, a tia Rosa, a Eltinha também, Malvina. Então, a Malvina na alfabetização. Então, esse grupo estava comigo e eu confiava inteiramente nelas, Adriana. Assim, até hoje, eu fecho os olhos e falo assim, olha, vocês vão tomar conta. Que entendeu? Legal, então, legal. assim, isso é que eu chamo de uma hierarquia vertical, onde... Horizontal. Não, vertical. Não, horizontal. Ai, meu Deus, não olha para o horizonte. Faz parte. Horizontal. Então, assim, que é um trabalho conjunto.
você não deixa de ser a proprietária, de ser a dona da empresa Confiar ali, no time, mas né? confiar no time, porque esse time cresceu junto com você. Então aí as coisas se desenrolaram, né? Nós já havíamos pleiteado um financiamento, um FCO, para a construção da unidade Raízes, já tinha Nossa. pleiteado. E aí o dinheiro saiu e a gente começou a construir a escola. E aí a unidade Raiz já ficou pronta e em 98 a gente já levou as crianças para a unidade nova. Nossa, que legal. E uma das coisas que eu acho que foi muito importante também, Adriana, é que na trajetória da escola nós fomos implantando as séries gradativamente. Então, com os próprios alunos que já estavam na escola, a gente foi implantando as séries seguintes. Entendeu? Necessidade do cliente, né? Isso, porque ele já precisava. exatamente. Então, o aluno, nós começamos com primeira série, depois veio a segunda, terceira. Aí, quando a gente implantou a quinta, o quarto ano hoje, né? Que era a quinta série, a gente já colocou a sexta série. No Fundamental 2, a gente já fez pedido de autorização, já foi tudo autorizado direitinho. E a gente já começou com as outras séries. E aí, Fundamental 2. E uma coisa, assim, importantíssima nessa fase também, que eu tenho que contar aqui para vocês, é com relação ao meu namoro. Ai, sou Love. Vamos escutar do Love agora. Então, é uma história muito engraçada. O Tele era rotariano, meu primeiro esposo também era rotariano, então a gente fazia parte do mesmo clube. Você já conhecia ele? Já conhecia ele, mas assim, ele era solteiro, tal. E aí, eu fiquei viúva e eu não me esqueço, lá no Rotary, ele chegou para mim, né, com um versículo bíblico, me falando, né, era Isaías 41:10, eu acho. Olha. E aí, dessa conversa, né, a gente já começou a conversar mais, e aí eu estava gerenciando a gráfica e ele era um cliente, ele era o dono do cartório primeiro ofício, então ele era cliente da gráfica. E aí o pessoal até brincava, né? Nossa, mas a Doró nunca entrega serviço nas empresas. E o Tele pediu acho, cartão de visita, eu acho, uns envelopes, uma coisa. E ela foi lá. Boba Doró, né? Falou, deixa que esse já eu vou foi entregar. levar lá para ele e tal. Então aí a gente começou a conversar. E tinha uma excursão, Adriana, para Porto Seguro. E ele me convidou para ir para a excursão junto com os meninos, né? Só não levei o Kaique porque ele era bem pequenininho, ele não tinha nem 3 anos ainda. Ele foi fundamental também na questão da escola, porque o Tele sempre foi muito organizado, muito metódico. Então eu com os meus sonhos, né, de inovação e tudo, e o Tele pé no chão. Então acho que foi um casamento perfeito, tanto em relação a nós mesmos, nós como casal, mas a questão da empresa também, isso, né, da é escola. Importante, né, gente? Ó, a gente ter o suporte. Sim. Nem sempre a gente empreende no mesmo nicho, no mesmo ramo que o marido, né? E meu marido também, mas pé no chão. E eu sou a que sonha, que quer planejar. Então é importante a gente ter esse apoio, né, do marido. Sim. E esse equilíbrio, né? E aí até na questão da gráfica também, como ele era uma pessoa dinâmica, sempre foi, então ele começou a me ajudar na gráfica também e tudo foi fluindo. Foi, sim, casamento Doró, perfeito, todos os sentidos. Quando você conheceu o Tele, você já estava com o projeto dessa escola aqui, Unidade Não, Cerrado? não. Nós tínhamos a Unidade Raízes. Aí, olha tanto que é engraçado. As pessoas que moram há mais tempo em Mineiros, elas sabem que quando a gente construiu a escola aqui, não tinha nenhuma residência aqui. Por que a Unidade Cerrado? Porque justamente aqui era o Cerrado, não tinha nada absolutamente. E a gente estava aqui, o lote todo fechado, todo murado, né? A gente já com a intenção de construir a escola. E quem passa aqui na rua? Paulo Renato, da Citro 5. E ele falou assim, Tele, vamos ali para você ver um negócio. E aí a gente acompanhou ele, né? Ele falou assim, e era uma pedreira ali, um buraco, né? Ali para frente. Ele falou assim, Tele, nós vamos construir um condomínio aqui. Olha. E aí ele foi falando, né, aqui vai ser o lago, lá vai ser o quiosque e tal. E o Tele, ele falou assim, gente, eu não estou enxergando isso que o Paulo está enxergando. Gente, olha a visão, né? Aí veio o Portal do Cerrado e foi nessa época também que chegou a BRF,
aqui em Mineiros também, outras empresas, outras indústrias. Então, tudo veio para somar, né? A estratégia da construção da escola aqui, a cidade toda cresceu para cá, Sim. não tinha asfalto, mas logo veio o asfalto. E aí, olha como está isso aqui hoje, Bairro né? maravilhoso, Bairro maravilhoso, né? Então a escola fica perto desse condomínio que cresceu muito também, para quem não conhece, é um condomínio aqui de Mineiros que cresceu muito. E agora a escola, né? Como fica fácil, né, para quem mora no condomínio estudar aqui também. Com certeza. Então valorizou muito, né, Doró? Isso. Sua escola, o local, tudo. E assim, né? Adriana, tudo com o FCO, que é uma Tudo coisa com apoio com apoio do FCO, fundo, né, do Centro-Oeste, que é um financiamento com juros super barato. Já que a Doró entrou nesse assunto, me fala uma coisa, Doró. O que a empreendedora precisa fazer para conseguir um FCO desse? Ela tem que ter um planejamento bem feito, uma ideia de negócio. Uma ideia de negócio, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter uma pessoa que já saiba, né, mexer com esse tipo de projeto, porque você tem que ter a área, você tem que ter o estudo, né, da cidade, tudo que é necessário. E a viabilidade, você tem que mostrar no projeto que é viável. E assim, com o seu dinheiro, só com o seu dinheiro, você conseguiria sonhar com isso tudo? Nunca, eu e o Banco do Brasil. Então, às vezes a gente tem medo, né, ela tem um sonho grande, eu tenho um sonho grande, mas como que eu vou fazer? Eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho esse dinheiro, não tenho propriedades, não tenho... Gente, mas se você tem uma ideia de negócio e essa ideia de negócio você mostra viabilidade e tem credibilidade no mercado, tudo, né, Doró? Uma história também, porque a Doró tinha uma história de empreendedorismo aqui. Então, se você tem essa viabilidade, você consegue trabalhar com dinheiro de terceiros. Exatamente. E pagar o financiamento, né, Doró? E valeu muito a pena, né? Muito a pena. Esse apoio. Uhum. E agora, daí cria asas, né? Porque daí, depois que o negócio dá certo, é muito mais fácil você também montar outros projetos que dão certo. Mas aí, então, o Telei, seu braço direito. Sim. E na época, eu lembro que ele trabalhava no cartório ainda, Sim, né? trabalhava no cartório. Tinha o cartório e então, te dava aí a gente ficava, né? Ele ficava no cartório, ajudava na gráfica e eu ficava gráfica, escola também, mas a gente nunca deixou de também ter uma coisa assim, muito importante para nós dois, que é a questão espiritual, que para nós é fundamental, Deus acima de tudo, Adriana, sabe? A nossa vida toda é fundamentada na nossa fé cristã. E a gente ensina isso para os nossos filhos. E eu acho que esses valores que a gente acredita se estende ao que a gente faz na escola também. E é tão interessante porque nós fizemos uma pesquisa agora, nesse mês, na escola, que é importantíssimo você ouvir o seu cliente também. Né? Então, uma pesquisa eu respondi a pesquisa. Então uma pesquisa onde você não precisa, a pessoa não precisa colocar o nome, né? A gente só pergunta idades, o gênero, tudo. E uma das coisas que nos chamou muita atenção, porque a primeira pergunta lá é o que representava a educação para os pais. A palavra que foi assim, apareceu demais, valores. Olha que legal. Aí você pergunta assim, mas valores é uma coisa tão específica, tão própria da família, sim, né? Sim. Só que a gente entendeu que os valores que nós representamos na sociedade, com a nossa família, é o que os pais estão enxergando. Porque porque a questão isso se estende. Porque a questão acadêmica é o básico. Então, assim, os pais, eles não estão preocupados muito preocupados com a questão acadêmica, eles já sabem que isso já é trabalhado na escola. Né? Mas eles são muito preocupados com o emocional, com os valores que são passados, a questão do espelho que nós somos para as crianças, para os adolescentes. Tanto nós, da direção, os gestores, como coordenação, como professores. Isso nos chamou muita atenção. Isso é uma coisa bem difícil de trabalhar, né, Doró? Porque cada família tem seus valores. E se entra em um choque muito grande, talvez aquela escola não é o lugar para o seu filho. Sim. Porque se aqueles valores, né? E então, o próprio nome, Adriana, ele já diz muito, né? Ágape, Colégio Ágape. O que significa Ágape? Amor incondicional. Então a gente tem os nossos valores, que é o amor, que é essa gestão equilibrada, né? Que é aprimoramento, os professores em constante formação, a questão da ética,
da transparência do trabalho. Então, são valores que transformam e que trazem para esses. A gente não gosta muito de falar que o pai é cliente, né? Porque parece que educação, né? Você não vende educação. Mas para as pessoas que nos confiam o bem mais precioso, que é os filhos. Eles são os filhos. E eu, como mãe, eu acrescento aqui que eu acho que o Ágape, ele acolhe muito, tanto as crianças que estudam aqui, como as famílias. Foi uma palavra recorrente também. Eu até estava comentando com a Doró que ontem, vou falar uma coisa, né, particular minha aqui, que ontem eu estava participando da reunião. Inclusive, pais, participem das reuniões da escola do seu filho, ouçam as professoras, né, e a diretora e tal. Mas eu participei da reunião, a Marina apresentou aqui um trabalho de feira de ciências essa semana e eu fui falar sobre isso, até me emocionei, porque assim, a evolução que eu vejo da minha filha, que ela estudou nos Estados Unidos, né, por 6 anos, foi na escola lá. Ela chegou aqui, ela não sabia escrever letra cursiva, porque lá eles não ensinavam. E aqui eu já fui acolhida. Marina, o primeiro dia de aula da Marina aqui foi maravilhoso. Ela foi assim, as crianças vieram, abraçaram ela, a professora abraçou ela e foi carinhosa. Ela já se sentiu acolhida no primeiro dia de aula dela. E a partir daí ela ama a escola. Tanto que a Marina, inclusive, está aqui nos bastidores, tá? Os bastidores que vocês vão ver, a Marina que fez, ela está aqui. Mas eu me emocionei em falar com a professora porque a evolução dela foi muito grande, mas eu acho que muito foi parte desse acolhimento, sabe? Ela se sentiu segura, acolhida, né? Então eu agradeço até você e a escola, né, pelo acolhimento que vocês têm com os alunos, que isso é muito bom. E com a família, né, Doró? Com certeza. Bom, já falamos aqui de toda a evolução, né? Agora vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Porque um desafio, a Doró já falou, um desafio muito grande foi perder seu marido, né? Numa época, foi uma época muito difícil, onde ela tinha que gerir aí 2 empresas, então eu imagino que foi muito difícil. Você pensou em desistir nessa época? Não pensei em desistir. Eu acho que até pela própria ideia de eu agora tenho que educar meus filhos, entendeu? Então o pensamento sempre voltava para eles. Essa opção nem... Então essa opção não poderia existir. Então cabeça para cima e ó, vamos embora. Eu acredito que essa atitude que a Doró teve, de não pensar em desistir no momento, tem a ver muito com o propósito de vida, né, Doró? Quando a gente encontra o propósito de vida, a gente não desiste. A gente nem pensa em desistir. A gente faz dos obstáculos escadas, né, para subir e chegar ao sucesso. Mas, Doró, me conta os desafios, assim, nesse decorrer todo, né, desse crescimento Porque gerir uma escola com 97 alunos é diferente de gerir uma escola com 600, 700, com 700 certeza. alunos. E não são os alunos, né, gente, que aumentou o número de alunos. Funcionários, quantos funcionários tinha na época dos 97? Eu acredito que nem 15, Adriana. Nem 15. E hoje? Hoje nós temos 104. 104 funcionários. Então, é muita coisa, né? Aí já é aquele amor à educação, aquela parte professora, diretora, já teve que ir para outro patamar, né? Então, conta um pouquinho dos desafios, os maiores desafios que você teve, que você lembra aí. Eu acho que os maiores desafios do empreendedor, né, de quem constrói uma empresa, é pagar as contas, né? Boletos, São gente. Os boletos do que Banco chegam, do Brasil, não tem jeito, né, do Banco Doró? do Brasil, sim. Então, assim, hoje, Adriana, você gerir uma empresa, você tem uma empresa, principalmente do porte da nossa, é complicada a questão de taxas de impostos, né? Você paga muito imposto, tem a questão dos funcionários, que você tem que ter um bom salário para o seu funcionário, né? E as contas do dia a dia mesmo. Agora, trabalhar com escola é complicado porque hoje não é só uma questão de você ter um currículo bom de um profissional. Não adianta chegar um professor aqui, eu sou mestre, sou doutor, sabe? Mas aí vai para a sala de aula e não tem o desempenho que você gostaria. Então, o grande desafio, às vezes, na educação são os próprios profissionais. É você saber, achar o perfil ideal até com a sua própria empresa. Porque talvez um funcionário dê certo numa outra escola particular, mas aqui comigo, né, dependendo da forma como a gente trabalha, não dá certo. Então, os desafios maiores é com relação a isso, né? Aos profissionais, a lisura, a pessoa
ser ética, porque está lidando com criança, está lidando com bebês. Então isso tem que ser visto muito de perto. É muita responsabilidade, principalmente nós que trabalhamos com bebês. Eu acredito que é um desafio de todas as empreendedoras, né? Essa questão de achar os profissionais certos, né? Com atitude, com ética. Mas na escola, realmente, igual você falou, você está lidando com o tesouro das famílias, Sim. né? Assim, deixar um filho na escola e ter a segurança que ele vai ser bem cuidado, bem educado e bem complicado, Sim. né? E assim, essa questão igual comigo mesmo aqui no Agro, comigo com o Telei, com o Guilherme agora que tá na direção conosco também, nosso filho, que a gente já está trabalhando essa sucessão, isso é muito importante E a mais também. nova também E a mais tá nova indo já pro lado está da indo para o lado da educação, educação né? também. Então, acho que a forma como a gente age aqui com os profissionais, a gente não tem uma mudança constante de funcionários. Então, até as meninas lá do comecinho de vida que vieram comigo, ainda estão comigo até hoje. E eu sinto já dor no coração, porque eu sei que não vai ser para sempre, né? Vão se aposentar. Mas, assim, as pessoas que vêm para a escola trabalhar conosco aqui, elas permanecem por muito tempo. Então, eu tive professores maravilhosos aqui, como a Poliana Carvalho, professora de redação maravilhosa, o Joel, que faleceu na pandemia, né? O Joel é professor de biologia. Então, nós tivemos a tia Rosa, que era professora de maternal, nossa, gente, maravilhosa. Então, assim, pessoas que passaram e deixaram, né, um legado aqui também na escola, deixou uma marca nos alunos. Certeza. E falando em pandemia, você me lembrou aqui que eu lembro que eu conversei com você na época Que desafio, da pandemia. né? Que desafio, porque você imagina, foi um desafio para todas as empreendedoras, mas imagina na área da educação, né, Doró? Que teve que crescer tecnologicamente aí 10 anos em um, não foi? Conta para nós como é que foi. A gente tem que ver sempre uma oportunidade nos desafios. Então a pandemia foi desafio para todo mundo, geral. Né? Não é só para escolas fechadas, sim. Mas a gente teve um avanço na tecnologia, sabe, de professores que não sabiam gravar um arquivo, que praticamente elas tinham medo da máquina, então elas tiveram que forçadamente aprender. Então, isso foi um avanço para nós, mas foi muito desafiador para nós, porque o sistema de ensino que nós estávamos trabalhando, que trabalhava muito essa questão de tecnologia, não tinha uma plataforma digital. Não estava preparada. Não estava preparada. Então, aí a gente teve que, olha, e o Guilherme foi tão, olha, ele, assim, naquela agilidade do jovem de hoje, né? Ele buscou no mercado e, assim, a gente trouxe algumas tecnologias para a escola e eu acho que a gente teve um caminho difícil, tortuoso, mas acertado, sabe? Então, aí a gente fez a parceria com a Conexia, que já tinha plataforma, que tem o ecossistema educacional, tudo num toque só, numa senha só. Então, isso auxiliou demais os pais, mas foi um desafio tremendo, viu? Psicológico das professoras ficou ótimo, né? Não, imagine. Blogueira, né? Blogueira não, mas elas tiveram que gravar vídeos, aprender um monte de coisas. E assim, a gente entrava na casa das famílias todos os dias, né? Você imagina o tanto que foi difícil. E entrar na escola e não ver os alunos, não ouvir o barulho dos alunos pelos corredores, isso foi bem desesperador para nós, sabe? E quanto à tecnologia, um caminho sem volta? Sem volta. Agora, o maior desafio que nós enfrentamos hoje é inculcar na cabeça dos adolescentes, das crianças, que esse objeto aqui, ó, ele pode ser uma arma poderosa a favor da educação. Mas o que a gente precisa é ensinar os meninos. Avião aqui, gente. Que a gente não pode utilizar o celular apenas para redes sociais, para gravar vídeos e para fazer chacota de colegas, entendeu, Adriana? Mas que a gente tem um mundo aqui dentro e que isso pode ser usado de uma forma muito boa, muito proveitosa. Desafio, né? Hoje o desafio é esse. É um desafio diário, porque agora a gente tem aí inteligência artificial, nós estávamos conversando aqui sobre isso.
a pessoa pode dar o Ctrl+C, Ctrl+V e fazer um trabalho. Mas e aí, o que aprendeu, né? O que aprendeu? E as pessoas precisam aprender, inclusive a argumentar, né? Eu vejo que muitos jovens, eles estão muito focados só em tecnologia, eles não sabem mais ter uma conversa, né, Doró? Sim. Igual a gente está tendo aqui, por conta da tecnologia. Então, esse é um lado ruim. E uma coisa que nós fizemos aqui na escola agora é a proibição do celular. E assim, eu penso que foi muito positivo e os pais estão conosco nessa luta aí. Então o aluno chega na escola, celular na caixinha, tranca, só pega meio-dia. Porque nem no intervalo eles estavam conversando, entendeu? A partir do momento que você trancou e deixou ali, ó, pronto. Começou tudo a ser normal novamente para eles. E o que é mais de desafio? Você lembra agora, Doró, assim, além dos boletos, dos profissionais, da pandemia, tecnologia? Os desafios agora é que as pessoas sempre esperam novidades. Então, assim, não é porque você acha que está com uma empresa consolidada que ela vai continuar... Estagnar, não, na zona de conforto, de né? forma nenhuma. Então, você tem que estar sempre buscando coisas novas, trazer o que tem de bom no mercado para os seus alunos. E a sociedade espera isso. Então, é desafiador. Quais são os planos do Colégio Ágape, né, para o futuro? Falando em tecnologia, falando em avanço, inovação. Tem planos para o futuro? Temos planos, muitos planos, mas por enquanto a gente vai deixar meio em off. A gente não pode falar para a concorrência, né? É verdade, é verdade. Mas sempre evoluindo. Sim, sempre evoluindo. E esse ambiente, qual foi a ideia? O que você pensou quando criou esse ambiente aqui, o Jardim das Araras? O pessoal não está vendo, mas né, tem um ambiente assim meio que de fazenda. Tem animaizinhos, tem horta, frutíferas. Né? Tem um laguinho ali, coisa mais linda. Ficou um ambiente muito gostoso aqui. Adriana, a ideia era realmente o contato com a natureza das crianças. Tem criança que não sabe o que é uma galinha. Então é esse contato, é o verde, é um ambiente aberto. Isso traz para a criança alegria, leveza. Fala para os meninos do ensino médio, estudar dói, mas dói mesmo. É um desconforto, né? É o tempo inteiro você tá ali colocando coisas novas na sua cabeça. E aí, quando você está num ambiente agradável, isso nossa, transforma, melhora, facilita demais. E para as crianças, esse espaço aqui foi exatamente pensando nisso, nesse contato. Não tem nada assim a mais de, porque eu construí isso aqui para ser bonito. Não, simplesmente é um espaço para a criança. Para ela se sentir mais à vontade. Aí tem os projetinhos de horta, né, de contato com a natureza, com os animais. Muito legal. Muito bom. Muito bom. E Doró, você tem alguma história de algum aluno assim que você se recorda que seria interessante de você falar aqui? Tem. Todas as vezes que as pessoas me perguntam assim, Doró, uma história assim inesquecível da escola. Eu me lembro de um aluno que chama Ricardo Prado. O Ricardo chegou para nós aqui no maternal com 2 anos. E ele tem síndrome de Down. E a nossa escola hoje, ela já é referência em inclusão. Então, assim, a escola é muito aberta, porque as pessoas não são iguais e todas são especiais. E quando o Ricardo chegou para nós, a gente pensou, puxa vida, como é que nós vamos fazer agora? Porque a gente não tinha um curso específico relacionado a crianças especiais, porque como tinha a PAI, tem até hoje a PAI, né? A educação para crianças especiais era vista só para esse ambiente da PAI. As escolas não tinham essa abertura e não tinham essa responsabilidade. Hoje já não existe isso mais. Então, o aluno precisa ser integrado, né, para socializar, tudo. E aí o Ricardinho chegou para nós, a Yolanda é uma defensora da escola até hoje. Nossa, a Yolanda nos ajudou também muito, é uma mãe, assim, especial. Tudo que ela podia fazer pelo Ricardo e faz até hoje. E o Ricardo chegou e a gente foi aprendendo, a lidar com a situação.
E o Ricardinho, ele não repetiu nenhuma série. E o trabalho que nós tivemos de convencimento dos pais que aquela criança era importante e ali o espaço era dela, porque o Ricardinho, quando ele era do maternal, ele mordia muitas crianças. E aí outros pais podem pensar que atrapalha, isso, né? Uhum. Que atrapalha então, o andamento a gente do filho teve dele. que lutar pelo Ricardo para que ele permanecesse na escola. Em nenhum momento eu pensei, senão nós vamos desistir de forma nenhuma. E aí a gente foi fazendo um trabalho e os pais foram abraçando a causa. Trabalho de conscientização. De conscientização. E os colegas também. E aí ele foi crescendo, ele foi alfabetizado, né? Ele passou por todas as séries do Fundamental 1, Fundamental 2. E aí a Holanda falava assim, nossa, Doró, e agora é o ensino médio, como que nós vamos fazer? E ela estudava com ele também. E os colegas, Adriana, uma coisa tão linda, os meninos ajudavam o Ricardo o tempo inteiro na sala de aula. Então, eles amavam o Ricardo. E aí terminou o ensino médio e o Ricardo passou no vestibular. Ai, que legal, meu Deus, deve ter sido uma festa. E aí a gente foi, rapou a cabeça dele, cortou o cabelo dele, fotografia. Eu tá lembro. vendo? É. A mãe dele me falou que o sonho dele era ser fotógrafo. Aí ele foi para a faculdade, era um curso técnico, né? Terminou, a Yolanda nos convidou para a formatura dele. Adriana, quando foi chamado o nome do Ricardo, todo mundo que estava lá levantou. E foi assim, aplauso, um tempo enorme. Então, assim, é um sonho daquela mãe, né? E junto conosco que a gente conseguiu, sabe, o objetivo, que era colocar ele no mercado de trabalho, ter uma profissão, entendeu? Com todos os problemas de saúde que ele tinha, teve que fazer cirurgia do coração. Então, assim, eu conto isso, é uma história muito linda. E isso abriu espaço para outras crianças, né? Sim. Que hoje são muito bem acolhidas. Exatamente. Aqui a gente sabe que tem vários, né? E são muito bem tratados e eles interagem muito bem. Com a criança certeza. Tem uma empatia muito grande uma pela outra, né, Doró? Exato. Uma criança, sim. Às vezes o adulto que aí tem a gente que estraga, né? A gente que vai estragando, vai crescendo e vai se estragando. Mas é isso. Ai, que linda história do Ricardinho. Eu conheço ele, conheço a mãe dele. A mãe dele uma vez me falou que o sonho dele era ser fotógrafo. E ele se tornou fotógrafo, Exatamente. Né? Eu já vi ele trabalhando, bacana. Muito bacana isso. E, Doró, para você, quais são as características que uma empreendedora tem que ter para ter sucesso igual você teve, ter uma história de sucesso igual a sua? Quais são as características mais importantes? Primeira coisa, você fazer o que você ama. Porque às vezes eu percebo, Adriana, aqui em Mineiros mesmo, as pessoas, a pessoa foi lá e abriu um restaurante mexicano, tá? Aí aquele restaurante está bombando. Aí o outro vai, nossa, eu vou abrir um restaurante mexicano. Mas ele não entende comida, não entende nada, sabe? Fecha. Então, assim, ter aquilo que você falou de propósito, você ter um propósito, você fazer aquilo que você sabe fazer, que você entende, que você ama. É exatamente sabe? Isso. E olha, cabeça para frente, pesquisa de mercado para ver como que está a situação do mercado e enfrenta, sabe? Enfrentar. Porque o empreendedor já é otimista, né? Só de tentar, de natureza, né? Só de de ter coragem. E nesse ponto que você falou, eu tenho na minha mentoria uma ferramenta que a gente usa, né, para a pessoa achar o nicho que ela quer trabalhar, que ela quer atuar, porque é muito importante você entender o que você é bom, mas também, aí a gente usa uma ferramenta lá chamada PHD, que é paixão, habilidade e demanda. Se você não tiver esses três, no meio desses três está o seu nicho, o que você gosta, o seu propósito. Então, paixão é aquilo que você faz e gosta de fazer, e gosta de pesquisar, e gosta de ouvir, de falar sobre aquilo, né? No meu caso, eu vou falar de marketing, fotografia e negócio, fico doido, fico horas falando. Habilidade, se você não tem habilidade naquilo, você pode buscar. Com certeza. Né? Então, habilidade, ou você tem, às vezes as pessoas falam, nossa, você é tão boa nisso, né? Você é tão boa para mexer com moda e estilo, por que você não ensina e tal? O que as pessoas falam que você é bom nisso também, né? Que você é boa nisso? Talvez é uma habilidade que você tenha e talvez você tenha paixão por isso. E tem que ter demanda, né?
Então, se É você a tem questão da pesquisa paixão, de habilidade mercado. e demanda, você tem um nicho aí que você pode trabalhar. E o que que acontece quando a gente acha o nosso propósito? É mais difícil desistir, né? Porque quando você não tem paixão, é mais fácil você desistir, porque as dificuldades vão vir, desafios vão ter. Se você não tem paixão por aquilo, não é o seu propósito, é muito fácil você partir para outra e vai daqui ali e não se acha, né? Exatamente. Não tem sucesso. Então, a educação é tudo, tudo que eu amo, sempre, desde adolescente, e quero continuar sempre. Não penso. Inovando, A gente está trabalhando na sucessão formando agora, né? O pessoas. Guilherme já é diretor pedagógico da escola, então hoje essa parte de inovação, ele traz muita coisa para nós já. A Maria Letícia está fazendo pedagogia no Mackenzie e eu não penso assim, eu vou parar de trabalhar com educação, de forma nenhuma. Lógico que a gente vai diminuindo um pouco, porque até a questão da idade, você também começa a pensar assim, puxa vida, agora estão vindo meus netos, né? Você Então, já tem dois? já tem dois, que é o Né? Cauã e o Caetano, e vão chegar mais dois, o João e a Lívia. Que bem. Então você começa a desacelerar um pouquinho também, mas sempre com sonhos. O Tele fala assim, nossa, você sonha demais, Adriana, mas eu não consigo, sabe? Eu fico pensando assim, eu ando pela escola e falo, nossa gente, olha, se eu fizesse isso, acho que daria certo. E aí o Tele vem, porque ele fala assim, que o pedagógico sonha demais e quer gastar demais, né? E aí, Aí vem ele, o financeiro, não, pé no chão, vamos devagar e tal. Então, assim, a gente está sempre, sabe, em movimento, nunca para, não pode parar, não. Olha, nós estamos quase chegando no final do podcast, inclusive o sol já está indo embora, né? Mas se precisar a gente fica mais, porque a gente tem equipamento, tem luz, tem tudo. Tem café, inclusive, né? Quem quer pôr um cafezinho a mais aqui para mim, eu aceito. Para quem não sabe, a Doró foi a primeira pessoa a acreditar no projeto Mulher Inova. Foi minha primeira parceira, né, Doró? O que passou na sua cabeça quando eu fui te convidar para ser parceira do Mulher Inova há 10 anos atrás, gente? Porque o Mulher Inova fez 10 anos em abril. Aí chegou uma louca, sentou na frente da Doró e falou, Doró, eu tenho um plano, tenho um projeto aqui. O que passou na sua cabeça? Eu pensei, puxa vida, olha só, vamos embora junto. Não, sério mesmo, Adriana, quando você chegou, você falou assim, olha, que tal se a gente criasse um grupo para a gente partilhar as nossas ideias, né? Os nossos sonhos de empreendedorismo, experiências. Eu pensei, puxa vida, isso é muito importante, porque eu não tinha visto um grupo desse ainda, né? E a mulher, ela traz uma visão totalmente diferente do homem, porque a mulher é mais emoção, né? Então ela traz, além da questão de empreendedorismo, de empresas, ela traz também a questão familiar. Então, assim, as discussões, eu acho que elas poderiam movimentar muito a vida de cada uma. Então, eu acreditei. E olha só, até hoje. Estamos aqui, gente, parceiras até hoje. Então a Doró me ajudou muito, cedeu o espaço na escola dela, que até hoje a gente faz os encontros do Mulher Inova na escola dela, né? Sempre com muita vontade de ajudar, sempre parceirona aí. E o seu apoio foi fundamental. E sabe o que eu pensei quando eu fui te procurar? Falei, gente, esse projeto é tão lindo, né? A gente vai ajudar tantas mulheres, mas eu preciso de uma mulher que tenha credibilidade, força, que seja exemplo e que eu admire, para me dar, né, o apoio, o suporte. E aí eu fui atrás de você. Nossa, chega, me deu um calor aqui agora. Realmente, eu queria, né, te dizer que eu te admiro muito desde sempre. Você Obrigada, sabe que quando eu te conheço, eu era, sei lá, uma adolescente que eu tirava foto, né, das escolas. E eu conheço toda a sua trajetória e é muito linda. Então, eu admiro muito sua trajetória. Você como empreendedora, como mãe, como esposa, como obrigada. Mulher, como esportista que ela é uma mulher maravilhosa. E, Doró, para a gente finalizar, então, deixa uma mensagem para as inovadoras que vão estar assistindo, as empreendedoras. Eu acho que é importante falar como a educação está ligada ao empreendedorismo.
Porque a empreendedora que busca qualificação, que busca aprimoramento sempre, ela consegue enxergar muito mais que as outras. Então, assim, nunca deixe de procurar aprender. Perfeito, Seja cursos superior, seja cursos vários, né, na área que cada um atua, mas a educação é a mola propulsora, né, do mundo. Podemos esquecer nunca. Então, inovadora, busque conhecimento e busque também apoio, né? Vamos lá participar com a gente no Grupo Mulher Inova, lá a gente apoia umas às outras. O intuito é fazer parcerias, network, mas principalmente aprender uma com a experiência da outra e se apoiar, né? Ter esse acolhimento, porque juntas a gente consegue ir mais longe, sozinha é difícil, sozinha é mais fácil a gente desistir. Quando a gente tem alguém por perto, é mais fácil a gente ter esse apoio e alcançar nossos objetivos. Então, seja, né, bem acolhida aqui no nosso grupo, caso queira participar, conversa comigo, você que é empreendedora. E Doró, queria agradecer muito você por receber a gente no seu espaço aqui, Imagina. por participar do podcast. O espaço está sempre aberto, a escola está sempre aberta. Por dividir sua experiência com a gente, sua experiência de vida, tá? Muito obrigada. De nada, Deus abençoe, imagina. que a Amém. escola tenha mais sucesso Amém. ainda. E Amém. que você possa curtir seus netinhos, né? Estou ansiosa para isso, ansiosa. Então tá bom. Obrigada a todos que assistiram, né, esse vídeo e até o próximo podcast Mulher Inova.